Gente, é um curso que se propõe, tá, a debater algumas questões relativas à historiografia, né, e questões políticas relativas à, né, à Península Ibérica, tá? E confrontando algumas fontes historiográficas, e essa que é a graça, tá? Com algumas visões de alguns historiadores e algumas fontes históricas, né? Então é isso. Bom, então vamos lá, gente. Qual a proposta do minicurso, né? Enfatizando aqui. Refletir sobre as tendências historiográficas que produziram conhecimento sobre a história da Península Ibérica, entre 1580 e 1668, período que vai do domínio da monarquia hispânica sobre Portugal até o final da Guerra de Restauração. Tá? O objetivo do minicurso é confrontar visões antagônicas de gerações de historiadores e apresentar determinadas perspectivas historiográficas que dialogam ou não com as narrativas dos textos do próprio período. Tá? E aí, a centralidade, né, a ideia de centralizar o debate no evento está na participação política dos agentes, né, sociais do período, buscando refletir não apenas uh, uma ideia de Portugal, mas também de Brasil. E aí a gente vai ver, eu espero, né, que eu consiga deixar isso claro, uh, no período moderno. Né? Qual a ideia de Portugal e qual a ideia de Brasil a gente tem em relação ao período moderno? E que muitas dessas ideias que acabam se transformando, de certa forma, em uma espécie de senso comum, elas acabam reproduzindo alguns estereótipos e tudo mais. Né? Então, é bom a gente repensar uma série de questões. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, né, gente? Eu falei aqui, né, que a gente ia começar a tratar sobre um período específico, que é o período de 1580 ao período de 1668. No caso aqui, são 68 anos, não, 88 anos, tá? Que se inicia durante o domínio da monarquia hispânica sobre Portugal. Aí a gente tem a restauração de Portugal, tá? Ocorrida em 1º de dezembro de 1640, e até o final, né, a conclusão da Guerra de Restauração em 1668. Né? Então, primeira coisa que a gente se coloca é: o que é a restauração? Tá? Então vamos lá. Ó, vou pegar aqui um coroa, né, ele já está bem velhinho, ainda vivo, felizmente, mas bem velhinho, né, um historiador português, chamado Luís Reis Dorgal. Ele vai falar o seguinte: o termo restauração é utilizado para identificar vários períodos ou conjunturas da história. Em Portugal, quando se fala de restauração, pretende-se, em geral, referir o lapso de tempo posterior a 1640, que marca o fim da, e aí está entre aspas, a gente vai ver o porquê, União Dinástica de Portugal e Espanha. A restauração é, pois, fundamentalmente, um período caracterizado pela afirmação e consolidação da independência de Portugal, né? O que levou bastantes anos, pois só em 1668, né, ela foi reconhecida pela Espanha, e apenas em 69 se pode dizer que a Santa Sé, ou seja, a Igreja, né, apesar de tudo, ainda árbitro da Europa, reconheceu o reino português como soberano de direito. Né? Então, basicamente, a restauração de Portugal consiste nessa retomada da autonomia política do reino português em relação ao reino castelhano, né? Aqui ele usa o termo espanhol, né? E, enfim, mas ao reino castelhano, tá? Bom, e aí ele continua, né? O mesmo Torgal. A restauração foi um dos períodos da história portuguesa que mais atraiu a atenção dos ideólogos e dos historiadores, pressionados pelas ideologias, pelo que a interpretação dela feita e divulgada denunciava até há pouco tempo a influência decisiva de tais sistemas de pensamento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a restauração de Portugal, como evento político específico,
ele vai sofrer diversos, né, diversas interpretações, tá? E essas interpretações, ao longo do tempo, né, vamos lembrar, a restauração ocorre em 1640, essas diversas interpretações ao longo do tempo, seja no final do século XVIII ainda, seja no século XIX ou no século XX, existiram, devido a questões políticas, dentro e fora de Portugal, diversas percepções sobre o movimento da restauração. Tá? E aí a gente está falando, por exemplo, desde o movimento anti-iberista, durante o século XIX, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existiu um projeto político lá na Península Ibérica, durante o século XIX, que buscava reunificar Portugal e Espanha, tá? E aí a restauração ela é recuperada como uma bandeira anti-iberista, né, que buscava rechaçar essa união, tá? A gente vai ter diversos nacionalistas românticos, tá, do século XIX também, que vão buscar valorizar a restauração de Portugal, né? E também os próprios liberais do século XX, republicanos, antimonárquicos, também vão, olha que loucura, também vão valorizar a restauração de Portugal. Por quê? Por motivos completamente diferentes. Tá? Só para vocês entenderem o tamanho do problema, né? Eu estudei, né, durante a tese, um jurista, um letrado chamado João Pinto Ribeiro. Tá? A segunda edição de uma obra importantíssima do João Pinto Ribeiro, ela só é republicada devido a esse projeto anti-iberista. Só para dar um exemplo mais claro para vocês. Tá? Só que a coisa não para por aí. Por exemplo, durante o século XX, a gente tem a extrema-direita salazarista, né? Aquele bando de vagabundo, também se apropriando da restauração de Portugal para fazer uma propaganda, né, de um nacionalismo ultraconservador, de extrema-direita, se apropriando da própria da restauração, né, do movimento restaurador. Tá? E é durante esse momento, né, de retomada da restauração durante o século XX, né, na ditadura salazarista, que a gente tem o chamado Congresso do Mundo Português. Memórias e comunicações apresentadas ao Congresso de História da Monarquia Dualista e Restauração. O que é isso? Esses caras, buscando estabelecer um projeto de poder em Portugal, eles decidem, então, fazer com que a restauração seja uma plataforma de governo, um programa mesmo, uma propaganda, né, de um governo ultranacionalista, autoritário. E aí o que eles decidem fazer? Eles decidem copilar e eles decidem reunir diversos documentos históricos. Né? Vamos lembrar, em 1940 era o tricentenário da restauração de Portugal, ou seja, 300 anos da restauração. E eles decidem olhar, analisar, então, os arquivos, as bibliotecas, para fazer um grande compêndio de obras, de cartas, de manuscritos, inclusive, agora editados, né, publicados, que não haviam ido a público ainda. Estavam ali esquecidos nas gavetas e nos arquivos. Né? E isso faz com que a extrema-direita salazarista ganhe uma espécie de
se torne uma espécie de ícone da restauração de Portugal. Ainda que né, a própria restauração de Portugal tenha nada a ver com uma ditadura de extrema direita. Por quê? Porque a restauração foi um movimento, a gente vai ver isso, né, amplo, popular, de 300 anos antes da ditadura do Salazar. Né? Mas os salazaristas, eles buscam se apropriar do movimento. Tá? E isso gerou um trauma na historiografia. Por quê? A gente vai ver. Ó, após a Revolução dos Cravos e do 25 de abril, ou seja, né, do processo de redemocratização de Portugal e a intensificação das relações entre Portugal e os países vizinhos, né, especialmente através dos blocos econômicos do velho continente, né, como não apenas a União Europeia, mas como a Comunidade Europeia, a Comunidade do Carvão, na virada do século XX para o século XXI, ocorre um afastamento dos historiadores lusitanos em relação à restauração de Portugal. Ou seja, a restauração ela fica tão próxima da ditadura salazarista, né? Ela é aproximada e ela é vinculada de tal jeito à extrema-direita lusitana que, após o processo de redemocratização de Portugal, os historiadores eles deixam de olhar para o movimento de 1º de dezembro de 1640 como algo importante a ser investigado. Por quê? Porque uma coisa necessariamente estava associada à outra. O que esses historiadores buscavam? Vamos esquecer o passado salazarista, vamos esquecer a ditadura, o Estado Novo português, e esquecer o Estado Novo português necessariamente significava esquecer também a restauração de Portugal, tamanha a relação entre os dois momentos históricos produzidos pelos vagabundos salazaristas. Tá? Então, isso foi uma problemática muito grande em relação à história da restauração de Portugal. Beleza? Gente, está claro até aqui? Vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Tá? Tudo certo? Tudo. Beleza. Então vamos lá. E aí o que vai acontecer, gente? Algumas ideias, né, sobre a restauração de Portugal e a sociedade portuguesa acabaram se cristalizando no tempo, virando uma espécie de senso comum, né? Como, por exemplo, tá, a ideia de que a restauração de Portugal foi feita apenas por um pequeno número de fidalgos. Né? E aí você vai ter lá alguns números que variam. Né? Uns vão falar entre 40 fidalgos, outros vão falar 120, enfim. O que importa é que a restauração, durante muito tempo, até a última década, era vista como um movimento encabeçado por facções de nobres. Tá? Uma outra coisa importante, a ideia de que a sociedade portuguesa era despolitizada e analfabeta. Né? De que Portugal era um reino, de que Portugal era um lugar que resistia à passagem dos tempos, que resistia às mudanças, que resistia a adentrar, usando aí os termos do Antero de Quental, ele resistia à passagem do tempo. Né? Resistia a adentrar ao espírito moderno. Tá? Isso a gente vai ver que traz problemas para análise sobre a história de Portugal e sobre a história do Brasil. Tá? Porque se Portugal é um país atrasado, onde as pessoas são despolitizadas, onde você não tem agências políticas populares, o Brasil, por consequência,
acaba se tornando também uma região onde existem apenas a, o domínio dos senhores e, né, a exploração escrava. Né? E a gente sabe que durante muito tempo a história do Brasil também foi vista dessa forma. Né? E por fim, né, a gente tem também a percepção de que o período que precedeu a restauração, ou seja, né, os 60 anos de domínio da monarquia católica ou dos castelhanos, do governo castelhano sobre os portugueses, né, foi marcado por uma perspectiva de união entre as coroas ibéricas. Tá? E aí a gente pode ver isso desde os livros didáticos, né, onde tem lá, né, a União Ibérica. Né, todo livro didático tem essa porcaria. Né. União. Foi uma união lá, o Filipe II chegou, né, muitos livros didáticos, inclusive, falam que o Filipe II chegou a herdar o reino de Portugal. Né. E qual o problema disso? O problema é que a história de Portugal e do Brasil são histórias, né, baseadas em tensões, em conflitos, em projetos de poder completamente, né, díspares, que vão estar ali brigando e que, né, essa ideia de união, essa ideia de conciliação, ela acaba apagando, ela acaba, né, negligenciando uma série de agências políticas que, por vezes, eram também agências populares. Né? E aí, por isso, o título do minicurso. Né? Por isso que eu botei para uma história das multidões. Tá? Mas vamos lá, galera. Assim, e aí, a partir daqui, a gente começa a entrar no desenvolvimento do minicurso. Né? O objetivo aqui é desconstruir essas três ideias. Tá? Primeiro, de que a restauração de Portugal ela foi feita por 40 fidalgos, ou 120 fidalgos, ou, enfim, não importa, um número de fidalgos. É lógico que não. Né? Se a gente está falando de um reino que buscava, que tinha como objetivo se distanciar, naquele momento, da maior monarquia da Europa, era necessário um amplo esforço de todas as forças sociais que existiam. Né? Vocês imaginem, né, fidalgos, o que são 120 fidalgos? Vamos botar aí. Né? 120 senhores gordos de meia idade achar que eles vão destituir a maior monarquia da Europa. Isso não é factível. Né? A gente sempre, enquanto historiador, tem que levar em consideração a, as condições materiais de existência. Né? Então, não dá para acreditar que 40 ou 120 senhores vão conseguir destituir uma monarquia inteira, né, de um determinado local. Né? A segunda ideia que a gente vai buscar criticar, né, era que a sociedade portuguesa era despolitizada e analfabeta. Tá? E a terceira ideia é que a restauração, né, ela foi precedida por um momento de união entre as coroas ibéricas. Né? Eu espero que ao fim dessa exposição eu tenha conseguido, pelo menos, né, convencer 20% de vocês de que a história da Península Ibérica é muito mais do que um mainstream acadêmico, historiográfico propõe. Tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu... importante. Tá? Eu tirei aqui, né, vários trechos já selecionados. Tá? Uma galera que já viu o curso aí da eletiva que eu dei ano passado deve lembrar de alguma coisa. Tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei alguns trechos selecionados de algumas fontes de época. Tá?
E aí eu vou explicar o que é cada fonte, o que é cada texto, né, que eu estou apresentando aqui. E aí, né, eu vou ler essas citações com vocês. Tá? Um minutinho. Bom, vamos lá. Essa aqui, né, esse primeiro texto, né, ele foi publicado inicialmente em 1641. Notem, tá? Logo no início do processo da, do governo, né, do Dom João IV, logo no início do governo de Portugal restaurado, né, já independente da monarquia hispânica, né, ou seja, da monarquia católica. E aí, esse texto, né, chamado, né, a relação de tudo que se passou na Felícia Aclamação, tá? Ele inicialmente foi publicado, mas logo em seguida ele foi censurado. Tá? E aí eu vou ler aqui o trecho para vocês, vou explicar algumas coisas, e aí a gente discute o porquê da censura. Tá? Ó. Enquanto a nobreza, afligida e estimulada com os rigores de Miguel de Vasconcelos, vamos lembrar, o Miguel de Vasconcelos era, né, o antigo secretário de Estado do Dom Filipe IV, rei de Castela, tá? Se queixava da força que se lhe fazia. Os confederados iam com um novo alento continuado e fizeram grandíssimas diligências, por ver se podiam, com o segredo devido, atrair a si o povo. Pelo qual razão, o padre Nicolau da Maia deu parte de tudo que estava ordenado aos juízes do povo, aos escrivães, aos 24 e aos místeres, e a muitos oficiais capazes de se fazer deles a confiança que o caso pedia. Porém, como exemplo do mau sucesso de Évora, em 1637 houve, né, um levante de Évora, lhes fazia recear o castigo, todos se recolhiam temerosos, mas pôde tanto o zelo e o afeto do padre Nicolau da Maia, que, ainda que com muito trabalho, os reduziu e os levou à casa de Ontão de Almada, donde assentaram que o povo estaria prevenido para seguir a nobreza, quando fosse necessário, com condição que os fidalgos traçariam um negócio de tal modo e fariam que o empenho fosse tão grande que, uma vez metidos nele, não pudessem tornar atrás. Dessa maneira, ficaram conformes e foi isto de muita importância, porque, a cereja do bolo, semelhantes empresas não se podem levar ao cabo sem o séquito do povo. Tá? O que ele quer dizer com isso? Rapidinho aqui. Basicamente, esse padre Nicolau da Maia, ele está tentando convencer aos místeres, aos 24. O que eram os 24? Né? Era um Conselho Deliberativo de Lisboa, só de trabalhadores mecânicos, né? Ou seja, artesãos, tecelões, tá? Para se juntar à nobreza e participar da restauração de Portugal. Né? E essa obra, que é anônima, mas atribuída ao próprio Nicolau da Maia, né? Fala, semelhantes empreendimentos, semelhantes acontecimentos não podem acontecer sem que o povo o siga, né? Sem que o povo participe da coisa. Tá? Bom, essa obra, tá? Ela foi censurada pouco tempo depois e tirada de circulação. Por quê? Né? Por que essa obra ela acaba sendo censurada? Tá? A obra ela é censurada por um motivo, gente. Porque não era sequer, né, não era sequer devido ao governo do próprio Portugal restaurado que todo mundo soubesse, que todo mundo descobrisse que, né, o povo estava ali e que houve essa articulação, a ponto de quem escreve falar, olha, se não for com o povo, não pode acontecer, tá? Então, eu acho que isso marca de forma muito forte
a presença das populações portuguesas, dos trabalhadores mecânicos, né, das corporações de ofício, dos juízes do povo, dos escrivães na restauração. Tá? Então, vamos seguir. Né? Aqui eu tenho um outro trecho de uma outra obra, tá? Essa outra obra, intitulada O Alvitre Matemático, tá? De um cara chamado Manuel Galhano Gomes Lourosa, também escrita em 1641 e também censurada. Né? A, a relação de tudo que se passou na Feliz Aclamação eu tenho, tá, em PDF, se vocês quiserem eu passo para vocês. Essa aqui, né, esse Alvitre Matemático, infelizmente, ele só está lá na Biblioteca Nacional de Portugal e ainda não foi digitalizado. Tá? Quem era o Lourosa? Né? O Lourosa, ele era um astrônomo, um cara que escrevia panfletos de astronomia, né? E aí ele decide, então, também em 41, pouco tempo depois da restauração, fazer uma um escrito, né? Um manuscrito mesmo, até porque essa obra sequer chegou a ser publicada, né? Falando, né, se dirigindo ao rei, aos fidalgos e ao povo, tá? E aí ele mostra, né, ele tenta convencer, ele tenta manter tanto os fidalgos quanto o povo ao lado da restauração. Né? Ele faz com que esses setores da sociedade estejam unidos para manter, né, uma vigília contra o inimigo castelhano. Tá? Por que isso é importante? Porque não adianta você tirar lá o Miguel de Vasconcelos, que era o secretário de Estado, e acabou. Não, existiu uma guerra que durou quase 3 décadas, e essa guerra, ela só vai se tornar, né, algo possível de ser vencido pelos portugueses se não existirem tensões entre os próprios grupos da sociedade portuguesa. Né? E aí, olha o que ele dirige, né? Um elogio longo ao Dom João IV, fala com a nobreza, com os fidalgos, e fala com o povo também, né? E olha o que ele vai falar para o povo. Muitos dos nobres, tidos nesta reputação pelos humanos, por seus respeitos, são da mesma massa que vós sois. Com estes e com os mais falei até agora, dando-lhes alegres alvitres de felicidades sobre este reino, sem eu esperar deles outras alviçaras ou utilidades, mas que alguma sombra de agradecimento por trabalhar em descobrir segredos de astrologia, cuja soberania e excelência descobre coisas grandes e secretas, coisas nas contínuas excelências dos errantes astros e fixas luminárias do firmamento. Né? Ó, ele está se dirigindo ao povo e falando o quê? Que basicamente esse povo é da mesma massa que a nobreza. Tá? E aí quando você vê isso, você já fica meio escaldado. Por quê? O que a gente aprende lá, né? Não apenas nos livros didáticos, no pré-vestibular, ou ainda em muitas teses e muitos livros de historiadores. Né? Você vai ter o quê? Você vai ter clero, você vai ter a nobreza, e você vai ter o terceiro estado, o povo, né, completamente desvinculado e desassociado dos outros setores sociais. Né? O povo não participa, o povo não só é obrigado a fazer o quê? A pagar impostos e a trabalhar continuamente, enquanto, né, apenas a nobreza e o clero possuíam poderes políticos. E aqui, né, o que o Lourosa está fazendo? O Lourosa está falando, não, olha só, nobreza, povo, é tudo faz parte da mesma massa, faz parte
do mesmo, é feito da mesma coisa. Né? Então isso aí já vai fazendo o quê? Fragmentando, enfraquecendo as hierarquias da sociedade. Eu estou falando do século XVII, tá? Estou falando de uma sociedade estamental, eu estou falando de uma sociedade que não é uma sociedade liberal, uma contemporânea, pós-Revolução Francesa, tá? Isso aqui, gente, está lá na Biblioteca Nacional de Portugal. Depois vocês confiram, tá? Mas vamos seguir. Aqui. E aqui também, né, para falar sobre os 40 fidalgos, eu trouxe um poema, tá, chamado Glória de Portugal. Tá? Esse poema, ele, não sei se vocês estão percebendo aí, né, tudo bem, não dá para ler, mas ele é um cartaz. Tá? E esse cartaz, ele era o quê? Ele era pregado. Tá? Ele era pregado nas paredes. Tá? Ele foi escrito por um cara chamado Francisco Lopes. Né? O Francisco Lopes, ele era um livreiro, né? Um cara que vendia livros numa rua importante de Lisboa, até chamada Rua Nova. Tá? Mas, quando a gente vê um material desse tipo, a gente pode pensar várias coisas. Tá? Primeiro, se isso é um cartaz, e se existiam cartazes nas ruas, primeiro, a gente já começa a questionar a questão dessa ideia de um analfabetismo que assolava a sociedade portuguesa e a sociedade brasileira também. Tá? Segunda coisa importante, vocês podem me questionar, Rodrigo, tudo bem, mas isso aí era para a nobreza, para os fidalgos, né? para o clero. Tá? Só que, tipo de poesia lido pela nobreza, lido pelo clero, era fundamentalmente uma poesia distinta, ou melhor, era não, poderia ser, tá? Porque muitas das questões abordadas nos requintados poemas da nobiliarquia, da aristocracia, vão ser tratados aqui também. Mas, se a gente notar, não são versos camonianos, não são versos alexandrinos, não são versos ligados aí à épica greco-latina, tá? São versos simples, são versos justamente para essa gente comum, para essa população de trabalhadores mecânicos ler, tá? Ah, Rodrigo, mas também existiam analfabetos, com certeza. A questão é que esses versos eles eram lidos coletivamente, tá? Eles eram lidos, né, onde alguns ou vários, uma boa parte, a gente pode afirmar, né, dessa gente comum sabia ler e lia em voz alta para que os outros que não soubessem ler conseguissem ter acesso àquilo que estava escrito. Tá? E aí, qual a grande questão? A questão é que Glória de Portugal, um cartaz de um livreiro feito com versos simples, exposto na Rua Nova, em vários outros lugares, onde ampla população da gente comum passava, era claramente um poema em defesa do projeto de Portugal restaurado e pela independência política de Portugal em relação ao domínio castelhano. Ou seja, é um cara da gente comum, é um livreiro, um cara que vende livros, que vai buscar convencer aos outros que semelhantes que era necessário defender Portugal. Tá? E aí a gente vai encontrar versos como
poemas, né? Estrofes, como esse aqui. Rei português, quarto João, por revelações divinas, embraçai as vossas quinas, com a espada na mão, efeito um Marte cristão. Quem nesse lugar vos pôs é Deus, olha só, e do povo a vós, que Deus não pode mentir, a palavra há de cumprir, que deu a vossos avós. Né? O que a gente tem aqui? Um monte de coisa, tá? Deixa eu ligar a luz aqui, gente. A gente tem, né, uma noção cristã, popular, tá? Ou pelo menos da gente comum, se vocês não quiserem usar o termo popular, tá? A ideia, a máxima tomista, né, da nova escolástica, que é Vox Populi Vox Dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, só que isso não está em latim, isso é Deus e do povo a voz. Né? Está claramente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo verso. Tá? E, ó, que deu a vossos avós, ou seja, uma noção comunitária de luta política. Tá? E tem essa que também é legal, né? Falando inclusive do Brasil. Ó, ainda há gente varonil que sem malhas nem arneses sustenta contra os holandeses o Estado do Brasil. E com muitos poucos mil, faltos de pano e de pão, não faltos de coração. Sabendo que cavai, que já rei, que é pai. Cada um era um leão, tá? Aqui ele tá falando do quê, gente? Faltou uma aspas aqui. Ele tá falando de gente pobre, tá? Que está na luta contra, não apenas contra os castelhanos, mas contra os holandeses, né? Que estão invadindo o Brasil. E aí, algumas questões importantes. Primeiro, ele era um livreiro, ele era um vendedor de livros, tá? Esse cara tinha a exata ideia daquilo que estava acontecendo no Brasil, tá? Ele sabe, ele tem informações sobre aquilo que acontece do outro lado do Atlântico. Tá? Isso mostra o quê? Ele não é desinformado, ele não é analfabeto, é lógico, ele é politizado, e ele está falando justamente com um setor popular. Popular gente, popular assim, tem uma questão aí forte sobre o termo popular, tá? Não diria popular, mas sobre a gente comum portuguesa, tá? Ó, faltos de pano e de pão. Tem gente que não tem o que vestir, tem gente que não tem o que comer, mas não faltos de coração, tá? Não faltos do sentido político de luta, de intervenção, de participação, ok? Bom, e aí a gente chega na primeira, a gente acaba a primeira parte, tá? Desse desenvolvimento aí desse mini curso sobre o primeiro ponto, que eram apenas 40 fidalgos? Bom, não apenas as condições materiais, mas, e em especial, as condições também as fontes, tá? As nossas condições de investigação podem mostrar para a gente claramente que a gente que há participação política clara, extensiva, tá? Dos portugueses, tá? Da gente comum na restauração de Portugal e na sua posterior defesa, beleza? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Alguém já quer me bater? Tudo certo? Professor, uma dúvida. Claro. Quem fala? Heitor, da UF. Diga, Heitor, pode falar. Primeiro, essa parte que você está falando essa questão que você está falando agora de um livreiro também comum, está me lembrando muito o livro que o senhor passou do Queijos Vermes, do Ginsburg, né, justamente nessa ideia de não ser meramente só mais um camponês. E a dúvida seria sobre a questão
é a intenção de manter essa hierarquização social. Quando você falou no começo, eu imaginei que tivesse sido dos próprios castelhanos para poder menosprezar o povo português, mas na verdade seria as próprias elites de Portugal subalternando o seu povo. É isso mesmo? Vamos lá, cara. É, então, primeiro, queijos vermes aqui, tá? Sim, a questão do Ginsburg é que o Menóquio, né, ele não era uma exceção, né? Em muitas regiões da Europa, o Menóquio, ele era regra, né? E a gente vai ver, por exemplo, né, Lisboa não é Friuli, mas a gente vai ter uma participação de muitos agentes como Menóquio e como desculpa, e como o Francisco Lopes, né? É, existe uma pequena diferença, né, nesses dois agentes, tá? Ambos agentes políticos alfabetizados que circulavam ideias entre as suas respectivas comunidades. Nesse aspecto, cara, é isso, tá? A grande diferença é que o Menóquio, naquele momento, ele está falando de uma cosmogonia, ele está falando de uma questão muito mais ligada à fé e à religiosidade. E o Francisco Lopes, ele vai estar endossando, ele vai estar apoiando um projeto político que há muito pouco tempo, então, né, no momento que ele escreve isso aí, estava em Portugal, tá? E aí, o segundo ponto da sua fala, cara, que é o ponto, eu acho que mais importante, tá? Vamos lá. É lógico que a gente vai ter uma. A gente vai precisar ter uma associação, como eu disse, entre nobreza e gente comum, tá? Por quê? Porque se não rolar isso, Portugal não tinha feito a restauração e se fizesse não teria defendido a sua soberania nacional, a sua soberania política, né, nacional não, mas política, durante 29 anos, tá? Se teve guerra durante 29 anos e depois o, a própria Sé e o próprio reino castelhano reconhecendo a soberania portuguesa, é porque teve na guerra gente comum, teve fidalgo, teve padre, teve padeiro, teve senhora, teve dona de casa, inclusive gente mostrando isso, tá? Se você quiser depois eu te passo. Panfletos falando de mulheres que saíam de casa para lutar ao lado de soldados, ok? Então, e teve que existir essa coesão social, senão materialmente o projeto da restauração não seria possível, tá? Essa é a primeira coisa. Agora a gente vai para o aspecto mais malicioso do negócio. Ao mesmo tempo que a gente portuguesa decidiu estabelecer uma coesão, ou pelo menos uma aliança é, é, que vai garantir essa soberania, inclusive com uma publicística, ou seja, com um corpo de publicações controlados por essa própria aristocracia que está no poder, né? Não só o João Pinto Ribeiro, mas como Francisco de Lucena e outros caras importantíssimos do próprio governo da restauração de Portugal. Essa própria aristocracia, poucos anos depois, vai começar a estabelecer limites e vai começar, por exemplo, a censurar obras que poderiam até servir para o projeto político deles de adesão da gente comum, mas que passavam um pouco do limite. Olha, calma aí, essa gente comum, ela não pode achar que é da mesma massa que nós, né? Então tem limites. E depois
devido, como a gente falou lá no início, né, a um trauma salazarista da restauração de Portugal, a gente vai ter a própria historiografia das últimas décadas do século XX, das primeiras décadas do século XXI, ou seja, algo hiper recente, falando, não, a aristocracia, ela foi quem protagonizou e quem fez a restauração de Portugal. Você não tem povo, você não tem gente comum participando disso. Foram 40 fidalgos, né? E, pior de tudo, uma aristocracia que tem muita entrada nas universidades portuguesas e brasileiras, tá? A gente está falando de nomes como Jean-Frédéric Chobe, a gente está falando de nomes como, um pouquinho antes, né, o Pedro Cardim, depois ele melhora os textos dele. A gente está falando de gente como Antônio Manuel Espanha, que morreu recentemente, mas que produziu muitas obras, tudo bem, importantes, com muitos méritos, né, mas que negligenciava completamente essa parte desses setores sociais. Inclusive vai lançar um livro chamado Imbecilitas, né, falando que as revoltas do século XVII em Portugal eram feitas por rústicos, ou seja, por analfabetos, e a gente tem, né, materialidade para rechaçar e para negar completamente esse tipo de afirmação, tá? Então, assim, essa questão popular, né, da gente comum, é uma questão que vai achar até há poucos anos atrás a historiografia portuguesa, tá? E aí a gente só vai começar a ter uma espécie de, não de consenso, porque isso ainda não tem consenso hoje, tá? Mas de uma maior entrada na própria historiografia, né, nos últimos anos, tá? O próprio, se a gente for pegar, por exemplo, os trabalhos do Pedro Cardim, tá, a gente vai ver uma transformação nos textos dele, justamente por conta dessa maior percepção dos escritos, desse material politizado da gente comum, dos repúblicos, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, tem toda essa questão. Ficou claro, Heitor? Acho que eu falei demais. Ficou sim, Rodrigo. Não, tá ótimo. Muito Beleza. obrigado. Nada. E aí vamos para a segunda parte, galera. Essa gente comum era analfabeta e despolitizada, né? Vamos lá, tá? Como eu disse, né? Eu respondendo o Heitor aí, eu já entrei na segunda parte, né? Durante muito tempo, a historiografia propôs análises em que apenas os setores da nobreza e da alta hierarquia do clero eram contemplados. Como, por exemplo, né, podemos citar títulos como A Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, né, ou A Sociedade de Corte, do Norbert Elias, né, que vai falar que apenas as elites, né, apenas os setores privilegiados tinham não só um desempenho político nessas sociedades, mas também que a gente não podia falar dos grupos populares porque não havia uma documentação para se tratar deles. E aí a gente está vendo que não. Né? Só que isso, como autores como Perry Anderson, Norbert Elias, ao falar isso, ao escrever sobre isso, a gente vai ter todo um corpo de historiadores que vai embarcar nessa onda, nessa esteira, e a gente vai acabar construindo um senso comum de que a gente comum era completamente despolitizada, analfabeta e que não participava das questões políticas. Tá? Ó, muitos historiadores, tá, afirmam a exclusão das populações europeias da cultura escrita e por isso a dificuldade de produzir uma história através de materiais desses setores. Tá? Por exemplo,
A gente tem um filósofo conhecidíssimo, Jürgen Habermas, tá? Que chega a afirmar o seguinte: as massas elas não eram apenas largamente analfabetas, mas também tão pobres que elas não podiam, inclusive, pagar por literatura. Né? E aí o ponto é, primeiro, existia uma literatura ligeira, barata, própria para esses setores. Tá? E o segundo, elas não eram analfabetas. Né? A gente está conseguindo ver isso com a própria inclusão desses materiais que a gente está vendo. Tá? Por quê? Qual vai ser a grande estrutura de argumentação do Habermas? O Habermas vai falar o seguinte, gente, faltou um trema aqui no U, tá? Mas enfim. O Habermas, tá? Ele vai afirmar que a ideia de opinião pública ela só surge no século XVIII, nos grandes salões, e que apenas a nobreza e a alta burguesia vão participar disso, né? De espaços de sociabilidade que surgem durante o finalzinho do período moderno com o avançar da filosofia do esclarecimento, né? Ou como vocês costumam conhecer convencionalmente como o iluminismo, tá? Só que a gente vai ter, né, também trabalhos que vão afirmar o oposto, tá? Que em períodos anteriores ao século XVIII, a gente já vai ter uma opinião pública que está ligada não a esses espaços de sociabilidade, mas a outros setores políticos e sociais também, tá? E aí eu questiono, né? Será mesmo que as populações eram realmente excluídas da política e da cultura escrita ao longo da história moderna? E aí, por exemplo, a gente vai ter o Máximo Rosbacher e a Rosa Salzberg, né, que criticam a ideia de esfera pública do Habermas, falando que vai existir uma evanescente esfera pública. Né? Ó, eles vão afirmar: Habermas concebeu a esfera pública como um ideal, um espaço discursivo, construído sobre recentes críticas do modelo habermasiano. Aqui nós propomos, ao invés de uma definição que traga junto a dimensão espacial, a física discursiva e a ideal da esfera pública. Nossa formulação de uma efervescente esfera pública esperançosamente vai um pouco mais longe, representando a complexa natureza desse debate público na primitiva Europa moderna, enfatizando seu dinamismo, pluralidade, efemeridade e contingência. Tá? Ou seja, ele está falando de quê? Ele está falando de espaços de sociabilidade muito mais efêmeros, amplos, que não ficassem enclausurados, né, em grandes salões, mas a gente está falando de ruas, de praças e de lugares onde todo tipo de gente circulava e passava. Tá? Bom, e aí novas abordagens, tá, vão acompanhar as de Máximo Rosbacher e Rosa Salzberg com a ideia de evanescente ou efervescente, enfim, depende da tradução, esfera pública. Tá? Por exemplo, uma própria historiadora portuguesa, historiadora não, ela é uma intelectual, tá? Mas ela tem formação em letras, tá? Ela não é historiadora de formação, chamada Rita Marquilhas, tá? Que ela vai falar o seguinte: a fixação das mensagens mais ou menos subversivas, mas todas elas clandestinas, parece revelar a confiança no impacto midiático do Pasquim em espaços urbanos portugueses do século XVII. Fenômeno que não é de desprezar em qualquer estimativa do público alfabetizado de então. Vai-se entendendo também que o complexo de significados que o Pasquim assume resulta de uma tradição que reúne certas tradições efêmeras, celebradas em praças públicas, como o pregão, a aclamação do rei, expressões de conflitualidade, o discurso hiperbólico, o grafismo apelativo, o suporte padronizado do edito oficial, bem como
o respectivo enquadramento de publicação. Ou seja, não são dois malandros lá da Itália, né, que estão falando isso. A gente vai ter uma gama de historiadores que vai criticar esse pressuposto do Jürgen Habermas. Tá? A gente está falando da Rita Marquilhas, do Máximo Rothschild, da Rosa Salzberg. Se a gente for falar da Inglaterra, a gente vai ter o Tim Harris, o Jason Peace. Enfim, a gente vai ter uma nova geração começando a criticar essa ideia de uma Europa de gente comum que não era politizada, que era analfabeta, que muito pelo contrário, existia uma circulação de ideias ampla, contingente, efêmera, mas bastante politizada nesses espaços antes da esfera pública habermasiana. Tá? Bom, e aí a gente vai ter, por exemplo, né, o trabalho de um setor social bastante comum, que são dos repúblicos. Né? Quem eram os repúblicos, gente? Agentes de variados grupos sociais, tanto da gente comum como da aristocracia, que visava preservar o bem comum. Tá? Basicamente, os repúblicos eles poderiam ser qualquer agente da escrita que trabalhasse pela preservação desse bem comum. Tá? A gente pode falar, por exemplo, que o Francisco Lopes era um repúblico, da mesma forma que escritores de uma aristocracia, né, também pertenciam a esse setor dos repúblicos, como os letrados, né, como, por exemplo, escritores mais refinados. Tá? O João Pinto Ribeiro, né, o cara que eu estudei no meu doutorado. Né? Ele era um repúblico da mesma forma que o Francisco Lopes. Tá? Lógico, vão se expressar de formas diferentes, com complexidades diferentes, mas buscando escrever, intervir para preservar uma ideia de bem comum, tá? Onde todos os setores da sociedade, seja aristocracia ou a gente comum, os trabalhadores mecânicos, têm um direito vinculado a uma ideia de cultura política de se manifestar na sociedade. Tá? E aí eu vou pegar aqui, né, um trecho do Carlos Iller, né, professor da UFRJ, que define muito bem essa ideia de república. Tá? Ele vai falar o seguinte: um importante termo de época vem calhar neste momento: repúblico. Nas primeiras décadas do século XVII, a palavra designava aqueles que intervinham na política com escritos e ações públicas, guiados pelo bem comum, sem fazê-lo por dever de ofício, como os religiosos faziam, e sem agir necessariamente em benefício privado. O conceito que está associado à palavra remete a um tipo específico de intervenção política e pressupõe um público leitor, atento, interessado e capaz de atuar. Pela sua própria natureza, os repúblicos atuavam nos conselhos do governo, tribunais do reino, espaços de sociabilidade, salões, mas, sobretudo, intervinham por meio de textos, livros, folhetos, manuscritos ou impressos. Não eram necessariamente letrados de profissão. Foram certamente profissionais da justiça e de governo, mas também militares, médicos, fidalgos, comerciantes, agiam animando debates e se posicionando diretamente sobre os afazeres políticos de Portugal, o que, naquele tempo, já era coisa bastante rara, para não dizer excêntrica. Tá? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque esses caras, né, esses repúblicos, eles não vão agir de forma isolada ou de forma despretensiosa. Muito pelo contrário. Tá? O que eu mais recebi de crítica e principalmente, né, de provocação de historiadores ao tratar do tema. Ah, Rodrigo, mas essa galera estava falando isso apenas na base do discurso. Ou você acha mesmo que existia, né, um sentido
de unidade em uma sociedade tão aristocrática e de uma sociedade tão dividida como a sociedade portuguesa do antigo regime, que era uma sociedade estamental e tudo mais. Pois bem. Bom, lógico, existe essa perspectiva metodológica, tá? Mas, se a gente for olhar para a cultura política, para aquilo que formava, direta ou indiretamente, essa galera que está escrevendo, falando de política, tá? A gente vai ver que esses caras eles eram guiados também por uma ética, tá? E aí a gente está falando de uma ética ligada à nova escolástica, tá? Ou seja, a recuperação dos trabalhos de Tomás de Aquino, mas também uma ética greco-romana, tá? Em especial dos estudos ciceronianos de Aristóteles e também de Platão, tá? Esses caras vão ter uma interferência grande na nova escolástica e vai ter uma interferência grande na forma de pensar a sociedade, tá? E aí a gente está falando isso de uma forma ética, no sentido que isso estava no comportamento das pessoas. Vou dar um exemplo contemporâneo, tá? A filosofia do iluminismo diz pra gente que a gente tem que ter igualdade de condições e uma igualdade jurídica. Ou seja, o que vale para mim, vale para vocês. Né? Ou ainda, né, numa sociedade onde não há privilégios. Ou seja, numa sociedade onde as pessoas têm direitos iguais. Ainda que seja uma sociedade profundamente desigual no sentido socioeconômico. Então, muitas pessoas podem não ligar para as diferenças econômicas, mas o número de pessoas que... E aí eu estou falando do senso comum, tá? Eu não estou falando de historiador, nem de acadêmico, nem nada disso. Estou falando da sociedade no geral. Que se incomoda com censura ou que se incomoda com uma desigualdade jurídica é infinitamente maior do que o número de pessoas que ligam, né, para desigualdade social. Só dando um exemplo. Ou seja, né, de forma direta. É mais fácil a gente encontrar gente, porque isso está no senso comum da sociedade, tá? Na ética social, que se incomode com censura ou com ditadura em si, do que se incomode com a desigualdade social e a diferença entre ricos e pobres. Tá? Isso é um dado do pensamento ocidental, tá? Sem querer trazer grandes generalizações, mas já trazendo. A ética do século XVII era uma ética greco-latina e ciceroniana. Tá? A gente vai ter uma expansão absurda do pensamento de Cícero nas sociedades da Europa moderna. E aí eu não estou falando que as pessoas elas liam muito Cícero. Eu estou falando aqui de uma forma ou de outra, as ideias do Cícero chegaram nos mais variados campos da sociedade. O que eu estou querendo dizer é que as ideias do Cícero, de um jeito ou de outro, acabaram chegando em gente que sequer sabia ler. Eu não sei se ficou suficientemente claro. Tá? E aí, para expressar essa ideia, essa expansão das ideias de Cícero, né, e da ética ciceroniana, né, com a valorização, por exemplo, da ideia de pátria, da ideia de república, da ideia de tirania, eu trouxe um cara chamado Cary Needham para o debate. Tá? E aí ele vai falar o quê? Né? Que a circulação das ideias aristotélicas na Europa Ocidental, né, causou uma revolução na reflexão teórica, tá? Mas também uma questão política ali e tudo mais vinculada à ética ciceroniana.
tá? A expansão ciceroniana ética nas sociedades do Antigo Regime. Dito isso, tá? Vamos sempre lembrar aqui, pátria, república e tirania estavam muito presentes, ainda em quem não tivesse lido Cícero, tá? Por exemplo, tá? Ó, aqui a gente tem uma citação, né, do Cícero sobre a ideia de pátria, que era basicamente a cabeceira, tá, de muitos dos repúblicos ligados a, às ideias políticas e à própria restauração de Portugal. Tá? Ó, ele vai falar, né? Eu não vou traduzir isso aqui não, mas ele vai falar, com efeito, não vou ler não, mas vou traduzir aqui para vocês. Com efeito, a pátria não nos gerou ou educou de modo a não esperar de nós, por assim dizer, nenhum alimento e a servir às nossas comunidades, proporcionando um refúgio seguro ao nosso ócio e a um lar tranquilo para o descanso. Mas ao contrário, de modo a receber como garantia para sua própria utilidade as múltiplas e as mais importantes partes do nosso ânimo, engenho e discernimento, né? E a entregar ao nosso uso privado tanto quanto possa sobrar disso, tá? Ou seja, aqui, ó, anime, ingene, concili, tá? Ele está falando de que especificamente? Ele está falando de uma ética, de um comportamento, de valorização da pátria. E aí, quando eu digo pátria, eu não estou falando de nacionalismo, eu estou falando de comunidade política, tá? E aí, né, ou seja, essa noção ética, ela estava diretamente vinculada, ela estava diretamente relacionada a essa participação política, tá? A gente vai ter, por exemplo, só para citar mais um caso, o carioca, Diogo Gomes Carneiro, tá? Ele, em 1641, escreve sobre a fidelidade à pátria, tá? E aí, olha que interessante. Vamos ler primeiro, depois eu comento, tá? Porque quem perder a força dos impulsos, a razão, a inteligência de seu primeiro móvel, cobrando brios para o mover, principalmente nas causas comuns da República, os abortos da ignorância, a soberba, o temor, a inveja, a cobiça, infames progenitores da traição, tão torpes e horríveis à vista humana, que não se atrevem a aparecer senão disfarçados com as vestes e caras de lealdade, valor e obediência, ilustres defensores da pátria e bem comum. Com evidente demonstração, ensinou a experienciar dos sucessos passados deste reino em outros semelhantes movimentos, a realidade dos influxos e virtudes de alguns de seus orbes e planetas, parecendo, a princípio, quando os via fazer seu curso com tendência à castela, que era para se juntar com algum astro benigno que os ajudasse a influir favores e efeitos nessa pátria. E colheu perda, danos e abatimentos. E assim, colégio da irregularidade dos movimentos e do dano dos efeitos, que os não movia o zelo da pátria, senão da comunidade própria. Perdão, senão a comodidade própria. Não a fidelidade, senão a soberba. Sejamos logo lícito na presente ocasião, ó leais e valerosos portugueses, lusitanos. Demonstram-nos com evidência e justa detenção as infames causas e os torpes motivos, onde só pode nascer a traição e perfídia dos covardes desleais, injustamente chamados portugueses. Entregue-os em juízo o amor da pátria e dispa-lhe o disfarce à verdade. Condene-os o eterno vitupério, o zelo e a concórdia. Tá? O que é isso aqui? Rapidinho. O Gomes Carneiro, ele era um carioca. Ele nasceu no Rio. Mas a pátria dele era Portugal, porque ele se via como português. Isso quer dizer que pátria, tá, não está ligado ao lugar de nascença, de nascimento, desculpa, de ninguém. Tá? O que liga o Diogo Gomes Carneiro,
nascido no Rio de Janeiro, aos portugueses, é uma noção de bem comum, é uma noção de compromisso cívico, de um compromisso civil, tá? Que busca uma relação de comunidade política e de manutenção, de conservação da República, tá? E aí, vendo que muitos portugueses traíram a restauração de Portugal, tá? Ele escreve um tratado chamado Oração Apodíxica aos Cismáticos da Pátria, ou seja, aqueles que se separam a pátria, para delatar, ou seja, para criticar aqueles portugueses que se uniram a Castela, que se uniram à Espanha. E aí ele tem uma solução muito clara para isso. Os desleais portugueses, que são aqui, ó, gente, penúltima linha, ou melhor, antepenúltima, injustamente chamados portugueses. O Diogo Gomes Carneiro, aquele que trai a comunidade política, aquele que trai a pátria, perde a sua identificação com a respectiva comunidade política traída. Ou seja, ele se sentia muito mais português do que aqueles que nasceram em Portugal, mas que traíram a pátria portuguesa. E a gente só vai entender isso se a gente entender a noção ciceroniana de pátria, que chega muito forte ao século XVII, tá? E que vai fazer bastante eco, não apenas nos escritos, porque isso não é apenas uma questão discursiva, mas também é uma ética ciceroniana, tá? Gente, última parte. Eu já devo estar matando aí vocês, tá? Mas falta pouco. Pergunta, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Tem alguém aí ainda? Eu que eu não tô vendo o chat nem nada. Tá todo mundo aí, né? Tá sim. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Bom, vários historiadores, tá, pontuaram o caráter de conflito entre Portugal e Castela durante o período da dominação da monarquia hispânica sobre Portugal, tá? Por exemplo, né, o Diogo Ramada Curto, tá, que é um historiador bastante importante que vai analisar o século XVII português, né? Ele trata bastante da cultura política desse momento, tá? E ele vai escrever sobre o episódio de invasão de Portugal pelas forças castelhanas, tá? Ele vai falar o seguinte: conforme já informava de Lisboa, Cristóvão de Moura foi um cara que invade Portugal pelo Filipe II, tá? Em finais de dezembro de 1578, fala: o senhor Dom Antônio terá alguns negociados por sua boa diligência, ainda que serão de pouca importância. Povo não há de faltar, principalmente os 10 da cidade, tá? Ou seja, ele está falando de Lisboa, povo de Lisboa. Ideia também defendida pelos que tinham Dom Antônio como principal inimigo, que conheceu particular intensidade nas representações relativas à Batalha de Alcântara, né, de 25 de agosto de 1580, da qual o prior do Crato saiu derrotado. Né? Aqui, gente, 2011, tá? Isso para historiografia é agora, tá? Bom, o que é importante a gente entender aqui, né? Para a gente buscar criticar ou pelo menos ver com um pouquinho mais de desconfiança essa noção de União Ibérica, tá? Primeira coisa, gente, não há união se houve invasão, tá? E é claro, tá? Isso já faz parte da vasta historiografia que Dom Antônio foi aclamado por rei pelos portugueses, né?
vamos lembrar, né? Lá em Portugal, a gente tem uma aclamação, existe um processo de aclamação em que os três estados, eclesiástico, nobre e popular, precisam aclamar o rei, senão ele não tem valor, tá? E Dom Antônio é aclamado. O que acontece depois disso? A invasão de Filipe II, tá? Filipe II invade Portugal e Dom Antônio é derrotado em batalha e tem a necessidade de fugir, tá? E aí começa uma busca de gato e rato por Dom Antônio a partir de 1580, quando, né, o Filipe II se estabelece como rei de Portugal, tá? Então, houve uma invasão a Portugal, tá? E aí a gente vai ter uma briga grande da historiografia. Por quê? Se a gente olhar lá atrás, a gente vai ver que buscou-se evitar expor os conflitos portugueses na Europa, em especial no período moderno. Por quê? Porque, como a gente já viu lá atrás, isso era coisa de quê? Salazarista, de gente lá, né, que queria exaltar a restauração, né, falar do nacionalismo português, e para isso tinha que lembrar das brigas, tá? Só que qual o problema? O problema é que quando você busca, né, evitar as brigas, quando você busca evitar as tensões, evitar os conflitos, você apaga, junto com a associação de Portugal, do salazarismo com a restauração, um monte de outras agências históricas, como, por exemplo, a Agente Popular, que, junto a Dom Antônio, tentou evitar a, é, a invasão de Filipe II sobre Portugal. E aí a galera fica chamando essa parada aí de União Ibérica, tá? Bom, vamos seguir. E aí aqui a gente tem, olha a data, gente, 2011, tá? Um historiador falando, não, galera, peraí, vamos repensar isso com calma, tá? Em 2010, um ano antes, né, o Rafael Valadares diz isso com todas as letras, tá? O ódio popular contra o castelhano que invadiu Portugal em 1580 espelha-se numa multiplicidade de fontes e não há lugar a dúvidas quanto a ele. Se o Valadares está falando que não há lugar a dúvidas, é porque teve muita gente colocando dúvida nisso. Em especial, muito possivelmente, para quem já fez, né, Brasil, Moderna, enfim, deve conhecer o Antônio Manuel Espanha. Tá? Antônio Manuel, não sou eu que estou falando, é o Rafael Valadares, tá? Briguem com ele, não é comigo não. Né? Antônio Manuel Espanha optou por um tipo de análise temática que, por mais atual que seja, olha o termo que ele usa, não sou eu, omite, no entanto, a inclusão de qualquer estudo sobre a relação entre guerra e comunidade, ou seja, sobre o impacto da violência na população e as suas possíveis leituras a partir dos próprios códigos culturais. Pouco é dito relativamente à Guerra de 1580-1583. A Batalha de Alcântara é citada à margem num par de ocasiões. Tá? Ou seja, a atenção da historiografia está dada aqui. Né? Rafael Valadares, historiador de Lisboa, tá? De Portugal, desculpa, falando de quem pouca gente ousa criticar. Tá? A gente vai ver aí um monte de curso falando, reproduzindo o Espanha. Ok, ele é uma figura extremamente importante, mas é importante também tratar daquilo que ele não disse, ou daquilo que, segundo o Rafael Valadares, ele omitiu, tá? Que é justamente essa participação da população portuguesa nesses processos de conflito entre a comunidade política portuguesa e a
monarquia hispânica, tá? Vamos lá. Ah, antes disso, deixa eu pegar um troço aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu espero que eu saiba botar esse troço depois, mas eu preciso botar aqui, calma aí. Aqui, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim. Sim, né? Isso aqui é um documento de 1588, tá? Vou ler aqui para vocês. Eu, El Rei, faço saber aos que meu avará virem que eu mandei passar em tomar aos 26 dias do mês de abril de 1581 uma provisão, porque mandei aos senhores de terras, alcaides mores e às mais justiças e aos fidalgos cavalheiros e a todas as outras pessoas de meus reinos que prendessem e fizessem prender a Dom Antônio, prior que foi do Crato, e a todos os que com ele andassem e que nenhuma pessoa o seguisse, nem acompanhasse, nem agasalhasse, ou seja, protegesse, nem encobrisse. Antes, sabendo onde estava, o fizesse saber as justiças, nem lhe escrevesse, nem recebesse cartas, nem recado seu, sob as penas da dita provisão contidas. E ora, sou informado que algumas pessoas, não guardando a dita provisão, nem se lembrando da antiga lealdade que sempre os portugueses tiveram a seus reis, favoreceram por ora a palavra a rebelião do dito Dom Antônio e aos mais culpados do dito crime. E falam nas ditas matérias algumas coisas contra o meu serviço e recolhem e encobrem os culpados nelas. E sabendo algumas das coisas que tocam a dita rebelião e são contra meu serviço e contra a sua obrigação e lealdade, as não declaram nem manifestam, como são obrigados, e que todo é meu desserviço e contra sua obrigação e lealdade. Pelo que, querendo eu nisto prover, conformando-me com a dita provisão, e com os que as leis deste reino e direito comum neste caso depõem, declaro que nenhuma pessoa de qualquer estado e condição, notem, não podia nem pode escrever, nem dar avisos, nem conselhos ao dito Dom Antônio. Nem a seus sequazes, nem lhes podia, nem pode mandar mantimentos, nem dinheiro, nem por outra qualquer via dar ajuda, favor ou conselho, e que, fazendo o contrário, tem incorrido e incorre em todas as penas estatuídas por direito contra os que cometem crime de lesa majestade da primeira cabeça, e assim declaro e mando que vindo a notícia de alguma pessoa que se tratam as ditas coisas, meu desserviço, ou se tratarão, o descubram e manifestem logo as minhas justiças, para nisso proverem, como convém, e que aos culpados nos ditos crimes não recolham, nem encubram, nem por qualquer via que seja lhes deem ajuda nem favor. Antes, com toda diligência, procurem de os prender, e que outros sim não falem nestas matérias coisas que não seja contra o meu serviço, ou em favor dos sobreditos, porque não fazendo assim, mando que se proceda contra suas pessoas, e bens com todo rigor que as leis e minhas ordenações nos tais casos dispõem, de modo que a eles fique em castigo e a outros em exemplo. Pelo que mando a todos meus desembargadores e justiças de meus reinos e senhorios que cumpram e façam inteiramente cumprir este meu alvará, como nele se contém. E mando aos corregedores da minha corte, e aos corregedores de crime da cidade de Lisboa, e aos corregedores das comarcas, ouvidores dos mestrados, e
aos ouvidores das terras onde os corregedores não entram por correção, que tirem devassa das pessoas que forem culpadas nestes casos, e prendam os culpados, e, acabadas de tirar as devassas, antes de proceder, enviarão os 3 lados delas à mesa do despacho dos meus desembargadores do paço. Desembargadores do paço são os maiores juízes de um governo desse período, tá? Para mandar proceder contra os culpados por justiça, em meus serviços, o que cada um dos ditos corregedores e ouvidores cumprirá inteiramente, e entendendo que, não o fazendo assim, não fazendo diligência, mandarei perguntar por isso na residência que cada um deles der. E mando ao doutor Simão Gonçalves Preto, do meu conselho e chanceler-mor dos meus reinos, que faça publicar este alvará na chancelaria, e envie os 3 lados dele sob meu selo e seu sinal a todos os ditos corregedores das comarcas, e ouvidores para cada um o fazer publicar em suas correições e ouvidorias, para que venha a notícia de todos eles e o cumpra, e façam o que por ele mando, o qual se registrará do livro que anda na mesa do despacho dos meus desembargadores do paço, e nos livros dos registros das relações das casas de suplicação e do porto. E este alvará quero que valha, tenha força e vigor, como se fosse carta feita em meu nome e acelada com o meu selo, pendente, sem embargo de ordenação do 2º livro, título 20, que diz que as coisas do cujo efeito houver de durar mais de 1 ano, passem por cartas e, passando por alvarás, não valham. Estevão da Gama o fez em Madrid. Olha a data. Em 15 de fevereiro de 1588. Resumindo, a galera de Portugal, dos mais diversos corpos sociais, durante o período da invasão, estava ajudando Dom Antônio a fugir do Filipe II. O cara que teve que fazer um despacho para falar que era crime ajudar o rei que havia perdido a batalha a fugir de Portugal. Tá? E isso dura anos a fio. Pelo menos 8 anos, em 1588. Tá? Quem mandou fazer é o rei. Tá? Foi publicado no Alvará del Rei, Nosso Senhor, atrás escrito na chancelaria por mim, Gaspar Maldonado, escrivão dela, perante os oficiais da dita chancelaria e outra muita gente que vinha requerer seu despacho, em Lisboa, a 23 de fevereiro de 1588. Tá? Ou seja, não há, tá, qualquer perspectiva de união entre as coroas. Isso, como a gente pode ver, por parte da historiografia e por documentos de época, tá? Isso, o que havia era uma tensão de uma invasão entre um governo que estava invadindo e uma população que estava sendo invadida, tá? Isso está claro. E aqueles historiadores que optaram por não expor isso, por omitir, usando as palavras aí do Rafael Valladares, é porque estavam mais interessados em um determinado tipo de relação política de Portugal no tempo deles. Ou seja, no momento em que Portugal estava vinculado plenamente a uma comunidade europeia, era importante não mostrar as tensões e os conflitos do passado. E aí isso acaba, a reboque, alijando diversos setores sociais do discurso histórico. Tá? E aí, tá, gente? Eu tenho por fim, é o último documento que eu vou mostrar hoje, tá? Já são quase 6 horas aí, vocês já estão exaustos, não devem me aguentar mais falar, mas, só para terminar, né, esse aqui é um papel escrito anônimo, tá? De 1637, assinado pelo
Manuelinho de Évora, tá? E vocês vão entender por que anônimo, né? Em 1637, houve um grande levante em que o próprio Antônio Manuel Espanha, na sua obra Imbecilitas, afirma ser um levante de analfabetos. Tá? No dia seguinte do levante, acordam-se nas paredes diversos cartazes com a assinatura do Manuelinho. Quem era o Manuelinho, gente? O Manuelinho era um doido. Tá ligado no Gentileza? Então, era o Gentileza de Évora. Tá? E aí, todo mundo, né, conhecia o Manuelinho, sabia que ele era uma figura meio louca, né? O próprio Francisco Manuel de Melo vai falar que ele era um doido e dizidor da cidade. E que esses cartazes contra o governo filipino, tá? Do Filipe IV, em 1637, vai ter assinatura do Manuelinho de Évora. E isso por quê? Justamente porque buscava-se esconder os verdadeiros organizadores da coisa, né? do levante contra os impostos produzidos pelo governo do Filipe IV, tá? Então, assim, primeiro, que união é essa, tá? Que levante de Évora é esse feito por analfabetos? A gente tem um cartaz, tá? De 1637, que chegou até a gente, tá? Então, isso são coisas, galera, para a gente ir repensando aqui a historiografia e diversos sensos comuns da nossa sociedade, tá? E aí, né, notem o seguinte, as diversas, tá, referências ciceronianas nesse cartaz, tá? O segundo cartaz que a gente está vendo aqui hoje. Olha que interessante. E aí, tá, uma outra coisa importante. Esse movimento, esse levante antifiscal, tá? Ele foi feito, em especial, pelas populações de Évora, tá? Pela galera do povo, tá? Pela gente comum de Évora, pelos trabalhadores mecânicos. Mas, enfim, vamos ler isso aqui. Ó. Nós, os meninos e rapazes, ministros da Divina Justiça, com particular providência de Deus, nosso Senhor, e com a alçada sobre os traidores e pérjuros à pátria, executores dos tributos de um rei tirano, e com poder de executarmos castigos já decretados no tribunal da Divina Justiça, com autoridade quase divina a nós concedida, fazemos saber que, levados a nós do cristianíssimo zelo de honra de Deus, amor da pátria, fome de nossos irmãos, pobreza de nossos pais, necessidade de nossos órfãos, pelo perigo, a que também estão expostas, pelas presentes tiranias, finalmente da grande pobreza, a que nós se queixa todo estado de gente, eclesiástico, nobre e popular, desejando a nós, pela obrigação de nosso ofício, buscar meio para se atalhar em traições e roubos tão públicos e escandalosos, ainda à custa dos próprios bárbaros que não conhecem que coisa é Deus. Como executores da divina justiça, mandamos a toda pessoa, assim seculares como frades e clérigos, e aos padres da Companhia de Jesus, estejam presentes com suas orações e... Calma aí, me perdi aqui. Pessoas para nos acudirem a executar a sentença, que ora se despachou no tribunal da divina justiça, para que morra todo o que for traidor à pátria. Estamos em 37, gente. Antes da restauração. Só lembrar lá, né, do discurso do Diogo Gomes Carneiro. Carioca, tem nada a ver com isso, tá? Mesma coisa. Olha a ética ciceroniana aí, tá? Bom. E quiser executar tributos do rei tirano, ou que der para isso indústria alguma, e para quem, com exemplar castigo de seus vergonhosos feitos, não se renovem outros Catilinas e Marcos Antônios. Está falando de quem? Das Catilinárias,
tá? A referência ao Catilina, né? Que o Cícero vai vituperar, vai criticar aí nas Catilinárias, tá? Bom, para que não venham a estes tais a ser queimados por traidores, como foi o que queimaram este presente ano por judeu. Do que se seguirá, verem os portugueses acabar de perder seu valor e serem infiéis a Deus e a sua pátria e a seu rei, sendo cristão, e ficarão prevalecendo contra nós os tiranos, que cada dia acrescentem, e as fomes que há tanto tempo padecemos, sujeitos à servidão de um tirano faraó, que parece que quer vender até a própria lei que temos. Não entendendo que há de pôr Deus seus olhos de misericórdia nas lágrimas de um povo que sempre foi exemplo de cristandade, como é a nossa ilustre cidade de Évora, dado aos 22 de agosto de 1637. E eu, Manuelinho, secretário, escrevi. Mais uma vez, a gente está falando de um doido e dizidor da cidade, tá? É lógico que isso aqui é um pseudônimo, tá? Não foi o Manuelinho que escreveu isso, mas foram os cabeças do movimento do levante antifiscal, tá? Vocês concordam comigo que isso não pode ser feito por gente que é analfabeta, tá? Bom, e aí, gente? Acho que a gente vai agora pro último ponto, tá? E aí, lá no século XIX, né, o Antero de Quental, em um discurso dado num cassino de Lisboa, fala o seguinte. Tá faltando mais uma vez aspas aqui, gente, desculpa. Fomos nós. Foram resultado no nosso espírito guerreiro que condenou o Brasil ao estacionamento. Quem condenou a nulidade toda essa costa da África, em quem em outras mãos podia ter talhado à larga uns poucos impérios. Tá? O Antero de Quental, na sua causa da decadência dos povos peninsulares, vai falar o seguinte, que Portugal é um país atrasado, isso já no século XIX, e que esse atraso ele é iniciado justamente durante a expansão marítima. E que ele vai condenar o Brasil e a África a esse atraso. Tá? E aí que recai a reflexão aqui. Enquanto a gente permanecer achando que a história de Portugal e de outros lugares da Europa, tá, era a síntese do atraso, a síntese da monarquia, dos jesuítas, né, do antigo regime, a galera gosta aí desse termo, tá? Enquanto a galera entender isso, e que a gente comum era analfabeta, despolitizada, necessariamente a gente também vai se ver como atrasado. Tá? Então eu acho que a reflexão aqui é para isso. Né? Se a gente pode vislumbrar outras formas de entender a história de Portugal durante os séculos de história moderna, a gente também pode fazer isso com a história do Brasil durante os séculos de história moderna. E a gente pode, né, escrever, pensar desamarrado de certos pressupostos teóricos, intelectuais, ou pelo menos passar a olhar para certas leituras que toda a universidade dá, né, com um pouco mais de desconfiança. Tá? Se eu conseguir botar a pulga atrás da orelha de vocês, eu já estou mais do que satisfeito, gente. Bom, bibliografia, tá?